Olá, mulheres abençoadas. Evelyn Maciel falando aqui. Vamos para mais um capítulo do livro Virtuosa, um estudo para mulheres de todas as idades, da autora Nancy Wilson. Capítulo de hoje, capítulo 8, Coragem. A coragem não é um traço que as pessoas necessariamente pensam ser uma virtude feminina, mas creio que haja boas razões para acreditar no contrário. A coragem é uma virtude que capacita a mulher a ser destemida e valente diante de situações dolorosas, difíceis ou mesmo perigosas. A mulher corajosa pode ser descrita como ousada. Eis aí uma palavra pouco usada no dia de hoje. Lembre-se de que a palavra virtude vem da palavra latina que significa virilidade ou coragem viril. Assim, a mulher, para ser virtuosa, deve abandonar a covardia e abraçar a feminilidade bíblica. Provérbios 12, 4 diz: a mulher virtuosa, entre parênteses, a esposa excelente, fecha parênteses, é a coroa do seu marido. Como vimos antes, a New Geneva Study Bible diz que literalmente significa uma mulher, uma esposa de valor. Agora, permita-me dizer que eu gosto do seguinte: a mulher cristã deve ter força de caráter se deseja ser a coroa do seu marido. A esposa que é covarde não é uma esposa excelente. Por vezes, pensamos erroneamente que uma esposa fraca e chorosa é o que o homem forte e piedoso deseja, a fim de mostrar sua própria força e virilidade. Mas a verdade é que esse tipo de mulher acaba sendo mais um peso do que uma bênção. Devemos ser corajosas e temos muitos exemplos bíblicos a seguir de mulheres com verdadeira fé e coragem. O mandamento de ser valente. Dê uma olhada nas seguintes porções da Escritura, convocando todos os cristãos à coragem. Não só os homens precisam ser corajosos, mas todos os cristãos e todas as cristãs. Permanecer firme é manter a sua posição e não ceder. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé e portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Filipenses 1, 27 ao 28. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Filipenses 4:1. A fonte de nossa coragem é Deus. É lógico que, como todas as demais virtudes, Deus é nosso exemplo e Ele é quem nos dá força por meio do seu poder e força para obedecer a todos os seus mandamentos, inclusive o mandamento de permanecer firmes e valentes. Pense nestas poucas referências abaixo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Efésios 3:16. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31, versículo 6. Por isso,
Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, versículo 14. Por meio desses versículos, vemos que Deus é quem dá coragem. Que isso nos seja de grande conforto, pois talvez não sejamos naturalmente corajosas. Dependesse de nós, seríamos covardes e fracas. Mas Deus está do nosso lado. Ele jamais nos abandonará. Podemos crer nessas promessas com absoluta confiança. Percebe? A coragem não flui à parte da verdadeira fé em Deus. Somos fortalecidas por outros santos. A coragem e a fé são dons de Deus, mas cada mulher também é incentivada à coragem por outros meios que Deus escolheu, pela pregação da palavra e pela comunhão dos santos. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos 14, versículos 21 e 22. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Atos 28, 15b. Ler sobre a vida dos santos que entregaram suas vidas pelo Evangelho é outra maneira de ser fortalecida e encorajada. Muitas mulheres fiéis a Deus já nos antecederam e então estamos em boa companhia. A coragem e a fé andam juntas. Abraão não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, do 20 ao 21. É importante lembrar-se desse trecho final, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus nunca volta atrás nas promessas que faz. Ele nunca falha. Que estejamos totalmente convencidas disso, assim como Abraão, se desejamos caminhar com coragem e fé. E Deus recebe toda a glória. Não ficamos nos dando tapinhas nas costas pela coragem. Quando fortalecidas na fé, damos toda a glória a Deus. Essa não é a versão cristã do super-homem, é cristianismo básico. Devemos confiar em Deus e isso nos dará coragem. Quando precisamos de coragem? Precisamos de coragem quando estamos com medo, quando estamos doentes, quando alguém que amamos está doente, quando estamos sozinhas. Precisamos de coragem quando somos chamadas a fazer algo que nunca fizemos antes, como casar-se, ter um bebê, aceitar um novo emprego, mudar-se para longe de casa. Precisamos de coragem quando precisamos defender nossa fé de zombadores, não cristãos, familiares, colegas de trabalho. Nós certamente precisaremos de coragem quando morrermos. Thomas Watson diz que, se vivermos bem, morreremos bem. Se exercitamos coragem a vida inteira, então teremos coragem no final dela. A mulher tem uma tendência carnal de dar lugar ao medo e à ansiedade, estigmatizando seus temores, fobias indomáveis, em vez de, com coragem, combatê-los. Repense o tipo de coisa que você aceita como fraquezas e então peça a Deus que a ajude a ter coragem para encará-las. As filhas de Sara. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor,
da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro, capítulo 3, dos 5 ao 6. Não conseguimos impedir o medo de achegar-se e bater à porta, mas podemos nos valer da graça, da força, da fé e da coragem, não permitindo que os temores penetrem nossa mente e nosso coração. As santas mulheres, descritas acima, eram conhecidas por seu espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Um espírito manso e tranquilo é uma boa arma de defesa contra o medo. Esse é um espírito que confia em Deus e nele descansa. Não é um espírito todo agitado como a espuma do mar. Confiando em Deus, somos capazes de lançar fora o medo. 1 João 4, verso 18. Se o deixamos entrar, este requer bastante força para ser lançado fora. Mas é possível, especialmente quando oramos por coragem. Perguntas. 1. Quais são algumas áreas da sua vida em que você pode crescer em ousadia e coragem? 2. Você se permite ter alguma área de fraqueza? O que você pode fazer para superar tudo isso? 3. Você cede à pressão de amigos e colegas? 4. Faça uma lista dos seus medos e ore acerca dela, pedindo a Deus ousadia para superá-los. Confesse momentos de fraqueza e agradeça a Deus por seu perdão. E daqui em diante, procure oportunidades de ser audaz no Senhor. Assim, nós finalizamos a leitura de mais um capítulo e eu quero finalizar com uma oração. Pai, aqui nós estamos, Senhor, reunidas, ó Pai, com esta audioleitura, e eu quero pedir sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, ó Deus, ousadia, intrepidez no espírito, coragem que vem de Ti, Senhor. Que o Senhor se derrame sobre elas com a sua coragem, ó Pai. Que elas tenham coragem para cumprir o propósito que o Senhor designou a cada uma delas. Que o Senhor possa nos abençoar, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe até o próximo capítulo.